Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar as minhas leituras de fevereiro. Eu não li tanta coisa assim, porque o tempo foi meio corridinho, pra falar a verdade, mas eu li coisas incríveis e vou mostrar já pra vocês. Em Uma Só Pessoa, do John Irving, é um livro assim, sem igual mesmo, e ele é bem grosso. Foi ele que consumiu, na verdade, a maior parte do meu mês. E, na verdade, ele é um romance de formação, ele fala a respeito do protagonista, que é o Billy Abbott, e ele vai crescendo, né, ao longo das páginas. Então ele começa assim adolescente, ele mora numa cidadezinha muito pequena nos Estados Unidos, ele nunca conheceu o pai dele e a mãe dele também não fala muito sobre o pai. E ele tem um padrasto que é super bacana com ele, enfim, e é esse padrasto que leva ele até a biblioteca pública da cidade para ele fazer um cadastro. E lá nessa biblioteca ele conhece a senhorita Frost, que é a bibliotecária, e ele simplesmente assim se apaixona por ela. Assim, é uma coisa muito forte, na verdade, né? Ele sente muita atração, muito desejo por ela, e ele passa aí frequentemente na biblioteca. Ela indica muitos livros para ele, inclusive ele pede, né, indicações para temas que afligem ele, né, assim, nos momentos da vida dele. Então, naquela época de adolescência, ele pedia livros que falassem sobre atrações pelas pessoas erradas, né? E essas atrações, na verdade, que ele sentia, além da senhorita Frost, ele sentia, assim, uma paixão pelo próprio padrasto dele. E, além disso, ele gostava também muito do Kittredge, que é um garoto do colégio, que é capitão da equipe de luta livre. Ah, e também ele sente uma atração pela mãe da melhor amiga dele, que é uma terapeuta e atende ele também porque ele tem problemas com a pronúncia de certas palavras, né? E esses problemas, na verdade, têm todos assim algum fundo emocional, psicológico, né? Enfim. Então é um livro muito interessante, ele vai crescendo com essa, digamos, angústia, né? Vamos dizer assim, né? De simplesmente ele meio que tenta bloquear essa atração que ele sente por garotos, mas ao mesmo tempo ele gosta também de garotas. E conforme ele vai crescendo, ele vai descobrindo isso, mas ele só vai se permitir mesmo, né, ter relacionamentos e tal depois que ele sai do colégio. Ele vive muitas coisas na vida dele, né, inclusive relacionamentos com pessoas transgênero. Então é muito interessante, inclusive o livro fala muito disso, né, de diversidade sexual, de aceitação, de compreensão mesmo do próximo, aborda um pouquinho, assim, ainda que de leve, a questão do transgênero. A bissexualidade mesmo, né, que futuramente a gente descobre que ela estava presente mais do que a gente imaginava, né, nos outros personagens. A adolescência do Billy, ela acontece lá nos anos 50, 60, ou seja, ele acompanha, né, na fase adulta os anos 80, quando teve a epidemia de AIDS. Então ele vê vários colegas dele morrerem de AIDS, né? É um livro assim que vale a pena ler, vale a pena se aprofundar mesmo na história, né? Mergulhar mesmo e pensar, né? Ele traz muitas reflexões a respeito de muitas coisas, né? Mas a maior parte delas realmente bate na tecla da diversidade, né? Também da bissexualidade, da homossexualidade também, e dos relacionamentos, né? Como um todo, assim, das atrações, do próprio desejo, que é o que move a trama toda, né? Assim, é o que meio que guia, né, o personagem, né? E outra coisa que eu acho que vai agradar muitos leitores também é que esse livro é cheio, assim, de referências literárias, né? Fala muito de livros, de autores, tem algumas citações também, e também fala de teatro, porque o Billy e a família dele, muitas pessoas dessa cidadezinha, né, que ele mora, meio que estavam envolvidas com o teatro amador da cidade, então muitos deles atuavam nas peças, enfim. Inclusive o próprio avô do Billy atuava assim, em praticamente todas as peças e sempre pegava papéis femininos, então ele sempre via o avô dele caracterizado como mulher para esses papéis. E recomendo muito Em Uma Só Pessoa, do John Irving, é da editora Rocco. E eu já postei resenha no blog, então se vocês quiserem ler, garanto que vale a pena. É um livro que eu vi pouquíssimo na blogosfera. Ele lançou ano passado e é muito bom, gente, é muito bom mesmo, eu recomendo demais. Bom, a segunda leitura do mês de fevereiro, na verdade, foi no Kindle. Foi uma peça de teatro que eu tive que ler pro curso de teatro mesmo, que é O Rinoceronte, do Eugênio Ionesco.
É uma peça assim super bárbara, né? Já começo avisando. Ela faz parte do movimento do teatro do absurdo e, explicando em poucas palavras, é basicamente uma coisa assim super surrealista, sabe? Que traz coisas que nem sempre têm um entendimento lógico, mas traz também consigo alguma crítica, enfim, alguma coisa, mas nesse mundo meio louco, sabe? Assim, sem que as coisas façam totalmente sentido. Parece meio confuso, né? Mas eu acho que vocês vão conseguir entender melhor quando eu explicar a sinopse, né? A proposta da peça. Bom, como eu disse, o título da peça é O Rinoceronte, já é um título assim meio diferente. E é o seguinte, assim, numa cidadezinha na França, né? As pessoas vivem normalmente e aí do nada aparece um rinoceronte assim na rua. E na cidade não tem zoológico, ou seja, não existe uma explicação lógica para aquilo. Então as pessoas simplesmente discutem, nossa, mas o rinoceronte, ao invés também da preocupação, primeiramente, ser completamente voltada ao fato de haver um rinoceronte no meio da cidade, quando ele não teria nem de onde ter vindo, eles se preocupam também com o fato de que o rinoceronte tem um chifre só, não, tem 2 chifres, mas quando tem um chifre ele é asiático, quando tem 2 chifres é africano, ou vice-versa. Então a discussão assim, vai por caminhos totalmente assim, labirínticos mesmo, meio loucos até, né, assim, como eu digo, aparece muito assim, alguns sinais de surrealismo, né, afinal de contas um rinoceronte assim, no meio da rua. E ao longo, né, da peça, outros rinocerontes vão aparecendo. E a questão é a seguinte, as pessoas, os habitantes começam a se transformar em rinoceronte, sem um motivo assim previamente explicado. Então, existem algumas pessoas que simplesmente, entre aspas, se conformam com a ideia, outros têm muito medo, ficam desesperados. Tem aquelas pessoas que não acreditam de jeito nenhum que isso pode estar acontecendo, que eles acham que é mentira, invenção da imprensa, sei lá o quê. E tem as pessoas que são resistentes, que veem que os colegas conhecidos estão se transformando em rinoceronte, mas elas não querem aquilo para elas e elas tentam se manter humanas apesar de tudo. E um ponto que eu acho muito interessante dessa peça é que quando os rinocerontes são a minoria da população ainda, eles são vistos como os estranhos, como os diferentes, né? Eles são assim, totalmente colocados à margem da sociedade. Mas a partir do momento que os rinocerontes são a maioria da população e o ser humano é a minoria, o pensamento começa a inverter. Poxa, mas será que o normal é mesmo ser humano, né? O bonito é mesmo ser humano? Ou será que é ser uma besta, ser um rinoceronte que é o normal, né? Enfim, é uma peça que, apesar dela ser um pouquinho longa, a gente lê super rápido, afinal de contas são apenas diálogos. Eles são meio loucos, assim, principalmente no começo, demora um pouquinho até a gente sentir mesmo a pegada da peça, até a gente pegar um ritmo, mas garanto, assim, é muito legal, é engraçada também, assim, além de toda essa reflexão, que aliás é uma reflexão que ela não é totalmente mastigada para o leitor, né? A gente lê, algumas coisas a gente, lógico, está escrito, mas a gente precisa desenvolver um pouco isso também, né? Enquanto a gente lê. Passemos para a próxima leitura, que foi a última leitura do mês de fevereiro, né? Li apenas 3 livros, e foi esse aqui, O Torreão, da Jennifer Egan. Eu terminei de ler ele bem certinho, assim, no fim do mês mesmo. E, olha, esse livro é complicado falar dele. Primeiro porque ele é diferente, assim, um pouco diferente dos outros livros da autora. Quem conhece a Jennifer Egan é uma escritora incrível, assim, eu não tenho nem palavras, assim, pra dizer muito dela. Ela tem uma coisa dela, assim, de juntar personagens, sabe, de contar várias histórias ao mesmo tempo e que essas histórias em algum momento se entrelaçam. Ela usa isso em todos os livros. E apesar desse livro aqui ser um pouquinho diferente, também tem disso. Então, assim, tentando explicar um pouquinho, são 2 tramas que acontecem em paralelo. Então uma delas é um cara que o primo dele convida ele para ir conhecer um castelo que ele comprou, que fica no leste europeu, numa cidade assim que ele nem sabe o nome, perto de Praga. E aí ele vai para esse castelo, o primo dele pede ajuda, na verdade, porque ele quer transformar o castelo em um hotel, mas em um hotel meio diferente, que seja toda uma experiência, enfim. Só que esse castelo ele é também meio misterioso, né? Ele tem umas partes que já estavam reformadas, tem umas partes que estão totalmente assim destruídas e tem um torreão, que é uma torre meio separada assim do castelo, uma torre alta,
E dentro desse torreão vive uma baronesa que era assim da antiga dona do castelo, porque o castelo vinha sendo da família dela há gerações. E ela se recusa a sair, né, abandonar o castelo, por mais que o Howard, que é o primo do protagonista, tenha comprado o castelo. Então ela nunca sai daquele torreão. E aí as coisas vão acontecendo, né? Quando o protagonista, que chama Danny, ele chega nesse castelo, ele é uma pessoa muito ligada à tecnologia, ele precisa muito, toda hora, de estar conectado, de estar falando com alguém pelo celular, de usar a internet, e de repente lá nada disso funciona. Ele começa a também entrar em parafuso, ao mesmo tempo coisas do passado começam a voltar à tona, né? Porque fazia muito tempo que ele não falava com esse primo dele, por causa de problemas que aconteceram na adolescência. E ao mesmo tempo, né, a outra trama que acontece, ao mesmo tempo dessa do castelo, é uma outra história de uma prisão. Então são vários prisioneiros e eles frequentam um curso, né, que tem dentro da prisão de escrita. Então eles meio que aprendem a escrever textos, contos. E aí a perspectiva de um dos detentos, né, que vai escrevendo, né, histórias, e que ele meio que aprende assim a abrir portas, né? Ele fala bem isso, abrir portas dentro da cabeça dele, né? A imaginar histórias, a pôr no papel. E ele tem uma certa fixação pela professora, né, do curso. Então essa trama que acontece em paralelo. Só que quando a gente acha que sacou a história, o final é assim, surpreendente mesmo, porque ele insere uma terceira trama no meio disso tudo, uma terceira perspectiva. E, cara, esse livro é muito louco, é muito bom. Ainda tem a escrita da Jennifer Egan, né, que é uma delícia de ler. As reflexões que ela traz também, sabe? As coisas que ela fala que fazem o leitor ficar pensando. Então, cara, esse livro, assim, foi uma boa surpresa, na verdade. Porque, se eu não me engano, eu me lembro de há muito tempo atrás ter lido uma ou outra resenha não muito positiva em relação a esse livro. Então, a minha curiosidade de ler ele era mais porque era da Jennifer Egan mesmo, não era nem pela sinopse, assim, nem nada. E eu me surpreendi de um jeito muito positivo, então é um livro que eu gostei demais, foi uma leitura muito, muito, muito boa mesmo. Foram essas, assim, as leituras do mês de fevereiro, como eu disse, foram apenas 3 livros, né, sendo um no Kindle. E eu gostei muito, muito mesmo, assim, das coisas que eu li, espero que vocês tenham gostado também. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. Curtam esse vídeo aqui, não se esqueçam e se inscrevam para continuar acompanhando aí. Então é isso. Tchau, tchau.